As universidades públicas são patrimônio da nação, não serão Voltamos privatizadas. agora ao Facebook de novo. Bom, que legal. Hoje disse o ministro, né? As universidades públicas são patrimônio da nação, não serão privatizadas, mas serão geridas com total transparência, a fim de que os brasileiros saibam, tintim por tintim, como é utilizado o suado dinheiro que sustenta essas instituições. Menos Brasília e mais Brasil, escreveu o ministro no Twitter. Eu, particularmente, acho que é uma discussão importante acabar com o ensino universitário gratuito no Brasil. Isso poderia ser discutido. Eu acho que é muito mais importante ter um ensino básico de qualidade, um ensino técnico de qualidade, aí sim, ofertado à nossa população de forma gratuita. A universidade, particularmente, não que eu tenha questão formada ainda, mas eu defendo o debate a respeito do assunto. Bom, eu acho assim, o ministro está correto, né, que não deve realmente ser jamais privatizado, porque tem aí, tem muito, como é que se diz, a pesquisa, né, que tem que ter, que a iniciativa privada não tem muitas condições de fazer, mas tem que ser repensado. Hoje, e desde muito tempo, o sistema universitário, o ensino superior no Brasil é um Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro dos pobres para dar para os ricos. Só tem acesso, e o ministro está correto, tentou se criar uma celeuma quando o ministro disse que a universidade é para a elite. Foi e sempre será. É a elite que faz a universidade. Não quer dizer uma elite econômica, elite intelectual. Isso aí não tem dúvida e é bobagem querer discutir isso daí. O que tem que repensar é assim, quem deve estar lá? Todo mundo que queira estar. Tem que fazer por onde? Tem que estudar, ir atrás. Só que eu acho que a universidade não é para todos, não precisa todos estar na universidade. Mas todos que queiram ir têm que ter realmente direito ao acesso. Como não tem vaga para todo mundo, haverá sempre um funil, haverá sempre um teste para você entrar. E na hora que tem teste, é óbvio que os melhores é que vão entrar. E quando fala de melhores, está se falando de elite, então não há como fugir. Agora, todos devem ir para lá, mas quem pode pagar, tem que pagar. Porque senão o pobre que não pode ir para a universidade, o pobre que jamais terá condições de ir para a universidade, vai continuar pagando para aqueles que têm condições de pagar. Por isso que eu chamo de Robin Hood às avessas. Então, o ensino deve ser como normal, o ensino superior, pago. Aqueles que não têm condições de pagar, recebam, fazem jus à bolsa do governo. Como é que se comprova isso? Aí sim, é cota. É cota social. Eu tenho condições, estudei bastante, me esforcei, passei na faculdade, passei no vestibular, no Enem, mas não tenho condições de pagar as parcelas. Aí o governo vai atrás, verifica, não tem, o governo banca, há uma bolsa para você. Aqueles que podem pagar, devem pagar. Porque, ao contrário, então, todos pagam. E se todos pagam, os pobres, principalmente, pagam por aqueles que não precisam. Eu conheço gente que o pai é dono de faculdade de medicina, o seu curso cobra de 8 a 9 mil reais de mensalidade do curso de medicina e o filho cursa a medicina na UFC. Obviamente, deve ser melhor o curso da UFC e não deve ser negada ao filho dele a opção de participar, de fazer o curso, mas ele tem que pagar por isso daí. É um absurdo o que acontece hoje, é uma falácia essa história de ensino superior gratuito de qualidade para todos. Isso é uma falácia. Nós não temos condições, nenhum estado do mundo, nenhuma nação tem condições de fazer isso daí. E aqui no Brasil é um Robin Hood às avessas. O pobre paga para o rico estudar de graça. Isso é um absurdo e tem que mudar. Não tem que privatizar, não. Tem que cobrar, tem que ter retorno para o Estado. E o Estado tem que bancar as pesquisas, tem que pagar realmente. Esse dinheiro que entra daqueles que podem pagar vai servir para financiar projetos de pesquisa. A gente tem que acabar também com esse preconceito. A universidade tem que falar mais com a iniciativa privada. Aquilo que está sendo pesquisado nas universidades não pode ficar dentro dos gabinetes, das torres
de Marfim acadêmicas, tem que estar em contato com a realidade. Aquela pesquisa tem que servir para a sociedade. E como é que vai servir? Se você faz uma pesquisa de um produto, você tem que ter uma empresa que possa industrializar esse produto e colocar a bem da sociedade. Se ficar só dentro da universidade, que proveito nós teremos? De que adianta eu ter uma enormidade de conhecimento se eu não posso usar esse conhecimento no dia a dia? Isso é o que eu chamo de torre de marfim acadêmica. Então, o país, a nação, o Estado brasileiro tem que bancar pesquisas, tem que incentivar, mas não pode simplesmente tirar dinheiro dos pobres lá do orçamento para pagar o custo de riquinhos. Os riquinhos, como podem pagar, paguem pela universidade. A gente chega a alguns pontos, Luciano, de filhos de classe média e classe média alta, ou classe alta, que sempre estudaram em colégios particulares, que no final lá do segundo grau, né, do ensino médio, os adolescentes se matriculam em escolas públicas, continuam fazendo cursinho por fora, o pai bancando cursinho particular, para que o camarada consiga entrar pelo Enem, lá pelas cotas. É uma coisa totalmente absurda, e tem que acabar. Faço minhas suas palavras, sua ideia. Não uma completa injustiça social. Não, e é um problema que tem que ser encarado. Tem que ser encarado. Sempre foi postergado. E isso muito culpa do regime militar, viu? Sim. O regime militar, a gente elogia algumas coisas, né? Mas isso aqui, porque do desenvolvimento do país, mas criou o mal. Na hora que criou as universidades, a ideia podia até ser interessante, né? Universidade para todos, né? O país se desenvolver, ter uma massa crítica, né? Até a coisa que é contrária, né? O militarismo, né? Mas ter uma massa crítica dentro da universidade é muito interessante. Quanto mais gente, né? Até um princípio marxista, né? Da quantidade vem a qualidade. Então, nós devemos estender, abrir o máximo possível de vagas no ensino superior. Em relação aos países desenvolvidos, o nosso percentual de jovens na universidade, que termina a universidade, é muito pequeno ainda. Enquanto que nos Estados Unidos chega a 60%, aqui a gente deve ter uns 18%, 17%. Aqui no Nordeste deve ser 13%. Um nível ínfimo, baixíssimo. Tem que ter grande. Agora, não pode esse conceito de o Estado pagar a universidade para os ricos. Acho que os militares, quando fizeram, não tinham isso na cabeça. De dizer, olha, quem vai passar nas universidades são os ricos, são quem tem as melhores condições, as melhores escolas, né? Passam na universidade privada e continuam fazendo cursinho para ver se toma a vaga lá no ensino público. Eu não quero que o rico não ao contrário, eu acho que os ricos têm que estar lá também no ensino público, mas devem pagar por isso. Se podem pagar, têm que pagar. E aí, aqueles que não podem pagar, o Estado banca. Para bancar, tem que tirar o dinheiro daqueles que podem pagar. Isso sim é que é injustiça. Hoje é um descalabro social, é um quadro de inteira injustiça social. Bom dia, teve gente que falou antes aqui. Você sabe que é injustiça, alguém disse, só que os ouvintes, alguém disse que os filhos estão deslumbrados, eu não sei mais quem disse, porque ou caiu a conexão, eu reconectei. Quando reconecto, agora eu tenho os comentários só da nova conexão. Então, bom dia para o Valdo Alves Rodrigues, dizer que eu concordo, que realmente é um deslumbramento com o poder dos filhos. Falta habilidade, falta maturidade aos filhos do Bolsonaro, principalmente quando está agora no ápice do poder. Bom dia para o nosso querido José Leomar, lembrando que ontem foi o dia do rádio, o meio mais eficaz de chegar a notícia. A Adriana Carla Paulino, lá em Boa Vista, né, em Roraima, mandando um abraço para nós. O Leomar dizendo que o rádio no Brasil, a primeira transmissão oficial radiofônica do Brasil aconteceu em 22, no Rio de Janeiro, com o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. No ano seguinte, foi fundada por Roquete Pinto. Muito obrigado, Leomar, pelo pequeno histórico da história do rádio no Brasil. Desculpa. Você sabe que é um disparate? O governo brasileiro gasta, em média, R$ 11.700 por ano com cada aluno da rede pública no ensino médio. R$ 11.700. E quando vai para o gasto federal, chega a 3 mil. 36 mil nas universidades. Ou seja, um aluno que está na Universidade Federal custa, em média, ao governo R$ 36 mil ano. E no ensino médio, 11.700. Isso é um disparate. Isso é uma injustiça que tem que ser totalmente repensado, esse modelo. É óbvio, é assim, você contou o caso aí da média da OCDE. No Brasil,
em termos de OCDE. A OCDE são os países desenvolvidos. Aliás, o Trump está prometendo, o Brasil é país convidado da OCDE. O Trump está prometendo que o Brasil agora vai fazer parte da OCDE. Na média da OCDE, o custo por aluno no ensino superior do Brasil está dentro da média. Quer dizer, muitos países desenvolvidos estão abaixo do que o Brasil paga para o aluno, o custo per capita para o aluno do ensino superior. Está na média e está acima de alguns. Quando vai para o custo de aluno no ensino básico, no ensino fundamental, cai para 1/3. Então, o Brasil estaria 1/3 da média do que paga a OCDE. Aí você tem uma ideia do disparate, como o nosso amigo André, o termo que o nosso amigo André usou. Então, é o inverso, né? É uma inversão dos valores. Nós devemos gastar mais no ensino básico, no ensino fundamental, porque ali sim é para todos, é gratuito, e é no momento em que você tem condições de dar igualdade de oportunidades. Se você dá uma escola de boa qualidade para todos lá no ensino básico, aí vai depender da meritocracia de cada um. É óbvio que jamais teremos as mesmas condições. Por quê? O pobre que vai estudar, embora seja uma escola de excelente qualidade, da rede pública, o filho do rico, mesmo que vai estudar na mesma escola, dentro de casa, haverá um ambiente completamente propício, favorável ao estudo. Vai ter um quarto que certamente será só dele, terá uma biblioteca, vai ver os pais lendo jornais, lendo livros, enquanto que os filhos dos pobres, muitas vezes não têm um quarto só dele, não tem condições de estudar sozinho, certamente ainda vai ajudar nos afazeres domésticos, e os pais não têm o hábito da leitura. Há uma contingente enorme de crianças que pela primeira vez nas suas gerações, está indo para a escola. O pai não frequentou a escola. Se o pai frequentou só 4 anos de escolaridade que eles têm. Então, esses pais não têm a dimensão, pode até achar que é muito bom ter um filho na escola, mas não tem a real dimensão dessa importância escolar, dos trabalhos de casa. Às vezes acha que a escola é só na escola, que teria que ter uma continuidade dentro de casa. Então, jamais nós teremos que ter essa igualdade. E é por isso que alguns dizem que a meritocracia é um mito. Mas é óbvio que eu tenho que ter pelo menos isso. Olha, eu vou tentar igualar as oportunidades e, a partir daí, aqueles que se esforçarem mais, que estudarem mais, porque você vê também ilhas, então crianças muitas vezes sem a menor condição de ambiente escolar dentro de casa, se esforçam por si. Outro dia eu vi aqui a história do Arid Sá, o pai do Arid Sá. Ele ia ler numa banca na rua, na luz que tinha da pública, iluminação pública, para ler um livro que não tinha em casa. Então, mesmo sem condições, algumas pessoas vão se apaixonar pela leitura e vão estar acima de outros, até de riquinhos, que têm todo o ambiente, mas não querem se esforçar. Mas nós temos que dar, pelo menos, essa igualdade lá no ensino básico. Tentar igualar as oportunidades. Porque aí dá um ensino gratuito de qualidade no ensino superior, jamais eu vou igualar as oportunidades. Ao contrário, eu vou agravar as desigualdades quando eu dou ensino gratuito para quem não precisa dessa gratuidade e faz com aqueles que não têm condição de pagar contribuir para a Universidade dos Ricos. É isso aí. Luciano 726. Rapaz, o Diário do Nordeste publica aqui uma foto no Facebook, né? Uma postagem na mídia social Facebook do jornal, falando da forte chuva que deu em São Benedito, a maior nesta quarta-feira no nosso estado. No entanto, fala a respeito da chuva em São Benedito, no título da postagem, coloca uma foto de Fortaleza. Outra coisa que eu achei interessante hoje, o jornal Povo, eu queria até pegar aqui o termo que ele usou, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu até clipei, mas deu um problema no meu iPad, lamentavelmente. Eu estou sem iPad, que é no iPad que eu faço a clipagem das matérias. Então, o editorial do jornal Povo vem falando sobre o Escola Sem Partido, que voltou, era um projeto da doutora Silvana, deputada doutora Silvana, e
Aqui, Escola Sem Partido. Deixa eu ver o que é que ele diz, né? Lamentavelmente, eu abri uma outra área. Pois é, o meu iPad faz uma falta. Que pena. Pois bem, ele está dizendo, ela na legislatura anterior, ela tinha esse projeto, viu que estava com dificuldade de aprovar e disse, não, eu vou retirar e trazer na próxima legislatura. Aí diz o Jornal Povo, voltou a tramitar na Assembleia Legislativa o controverso projeto de lei Escola Sem Partido, surpreendendo a muitos que haviam classificado como iniciativa de bom senso a sua retirada de pauta no fim do período legislativo anterior. Olha, o Jornal Povo não lê o Jornal Povo. O Jornal Povo é porque o jornalista... Não, o Jornal Povo, André, disse, noticiou, não é que o Jornal Povo está surpreso. Porque quando da retirada do projeto, onde foi que eu vi essa informação? No Jornal Povo. O Jornal Povo trouxe a matéria com a doutora Silvana, dizendo que estava terminando aquela legislatura e que ela ia retirar o projeto para trazer de volta na próxima legislatura. Uma manobra política para não ser matéria vencida. Exato. E não ser arquivada a matéria. Aí o povo dizer que se surpreendeu, aí vem todo um arrazoado editorialístico dizendo que isso é absurdo e tal, que vai cercear. Mas, na verdade, não é que eu seja a favor da escola sem partido. Aliás, eu sou favorável à escola com partidos. O problema é que hoje a escola tem só um partido. Aí o projeto... Por que esse projeto? É porque ficou tão claro que havia um só pensamento, um só partido dando as ordens dentro da escola e os parâmetros que criou. Não pode ter isso daí. Então, na verdade, eu sou a favor da escola com partidos, que haja diversidade, muitos pensamentos. E, lamentavelmente, hoje, a escola do pensamento único, a escola do partido único. O partido único só existe nas ditaduras. E a deputada está certa de levar o projeto adiante. Luciano, 7h29. Encerramos aqui mais um programa e voltamos amanhã a partir das 5, 1h da notícia. Um grande abraço, amigos. Grato pela audiência e até amanhã com a graça de Deus. E vou renovar o apelo para vocês. Busquem lá no YouTube, assim que vocês ajudam o programa, busquem no YouTube, se inscrevam lá, procura Luciano Clever, que está no meu canal, tem lá Hora da Notícia, e se inscrevam. E todo dia a gente coloca o programa lá, arquiva lá no YouTube e também no Facebook. Compartilhem o nosso programa, ajudem a aumentar a nossa voz nas redes sociais. Grato pela audiência, até amanhã com a graça de Deus.